pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula e sejam bem-vindos ao módulo 3, né? Agora nós já estamos, digamos que no meio do caminho, conseguimos chegar ao meio do caminho da preparação para tirar a certificação da AZ700, beleza? Mas não vou me delongar muito não. Vamos lá, vem comigo aqui na tela. Então hoje a gente vai entender a parte de projetar e implementar o Azure Express Route. Mas para isso, vocês vão precisar entender exatamente o que é o Express Route, beleza? Então vamos lá. Vamos dar uma explorada aqui. Quais são as funcionalidades de um Express Route, entender casos de uso, vamos entender quais são os modelos de conectividade, tá? E eu vou te dizer, nossa, é um recurso muito interessante se você puder utilizar no seu ambiente, tá? Mas vamos lá. Vamos começar aqui. Opa, volta. Aqui, vamos lá. Funcionalidades do Express Route, tá? Entenda, e aí eu já vou mostrar um segundo slide aqui para vocês entenderem um pouquinho melhor isso. Funcionalidades que nós temos, né? Conectividade de camada 3 com redundância. E vocês podem estar se perguntando, Sérgio, o que é camada 3, tá? Muita gente pode aqui estar acompanhando aqui o desafio, pode não ter a intimidade com o que é o camada 3. Eu vou mostrar para vocês aqui nesse slide. Camada 3, no modelo OSI, é o modelo que nós costumamos utilizar. Este modelo OSI aqui, tá? E aí eu vou trazer nossa boa e velha canetinha. Este modelo aqui é o mesmo desse aqui, só que ele está com as explicações, certo? Mesma coisa. Então vamos lá. De baixo para cima, a leitura é sempre de baixo para cima da camada OSI, tá? Física, o que é camada física? Aqui a gente está falando dos cabos de rede, tá? Cabo de rede, aqui a conectividade ali, o enlace, certo? E aí a gente tem aqui a camada de rede. É aqui que a gente vai falar, né, de Express Route, tá? Sérgio, o que é o modelo TCP? É um modelo mais simplificado, né? Um modelo mais simples, tá? Para o protocolo TCP/IP, ali onde ele entende que a camada de acesso à rede é a camada física e enlace juntas, tá? Ele trata internet, rede como internet, tá? Então, camada 3, ele tá falando aqui de internet. Beleza? Então, vocês já conseguiram entender aqui mais ou menos, tá? E aí, ele tem uma explicação. Pô, transmissão, né? Transmissão binária, né? A camada 1. E na camada 3 é o endereço e melhor caminho. E é justamente aqui, eu volto lá para o nosso slide, é justamente aqui que a gente precisa entender. Conectividade de camada 3 com redundância, nós estamos falando de uma conectividade mais objetiva, né? A gente está falando de uma conectividade mais assertiva. E já já vou mostrar para vocês um outro slide, tá? Que vai explicar muita coisa, tá bom? Então, na camada 3, ali na nossa camada de redes, é onde nós temos a atuação do Express Route, certo? Ele tem uma conectividade de camada 3 com redundância. Redundância, vocês já sabem, é uma segunda via de conexão, tá? Ele tem conectividade com todas as regiões. E aqui, pessoal, vocês precisam enxergar uma coisa muito importante. Quando você usa um Express Route, tá? A nível de trabalhar com todas as regiões, você acaba quebrando, de certa forma, as barreiras de região, tá? Ele vai acessar normalmente, como se você estivesse acessando uma região, certo? E aí ele tem aqui, ó, conectividade global. Essa conectividade global que ele se refere aqui, né, em um complemento do Express Route Premium, você vai ter acesso a todos os níveis, a toda a estrutura de uma forma global, simplificada através do Express Route, tá? A conectividade local com o alcance global do Express Route, basicamente é a mesma coisa. É, a, o que você precisa enxergar aqui, ó? O Express Route, ele faz com que você possa estender, ele estica o seu ambiente on-premise para o seu ambiente em nuvem. Então, ele faz como se fosse um, um puxadinho, digamos assim, ó. Na estrutura de casa, você cria um segundo cômodo, tá? Você tem acessibilidade direta.
tá? Mas não é só isso não, tá bom? É só mesmo para que fique de uma forma figurada fácil de você perceber. Então, ele estende a sua conexão, ele estende a sua estrutura on-premises para o seu ambiente em nuvem, tá? E aí nós temos uma largura de banda, né? Se você tem um Express Route com uma estrutura, um facilitador ali no meio, você tem até 10 gigas. Se você usa o Express Route Direct, né, é uma conexão direta, você vai ter uma conexão de 1 giga até 400 gigas de conexão. Meus amigos, a gente está falando de uma conexão de 400 gigabits por segundo. É muita coisa, certo? E aí nós temos dois tipos de modelo de cobrança, ilimitado e limitado, tá? Então vamos lá. E aqui, ó, opa, acabei passando demais. Aqui eu tenho uma explicação aqui, tá? De unicast, mas eu vou trazer isso para vocês já já, para vocês entenderem. ah, Isso aqui é outro ponto de conectividade, mas deixa eu voltar aqui no unicast, tá? O, isso aqui é para vocês entenderem um pouco melhor como é que o, o Express Route funciona, tá? O Express Route ele se comunica é, de forma unicast, tá? E isso aqui é justamente o que a gente está explicando aqui, né? No salto, quando ele trabalha em camada 3, né? Ele vai trabalhar de forma em salto unicast. E aí eu vou explicar todos para vocês, para ficar fácil para vocês, tá? Perdão, Ncast. O unicast, ele vai trabalhar de 1 para 1. Então você tem aqui o seu servidor, certo? E o servidor vai se comunicar com alguém. Eu preciso falar com alguém, eu vou ali, tá? Então, por exemplo, aqui é o 10.0.0.1, tá? E eu quero falar com 10.0.0.100. Poxa, eu sei que é ele, então eu vou falar diretamente, certo? Isso aqui é tipo uma conversa direta. Sabe quando você chama alguém para conversar no particular? Basicamente a mesma coisa, de 1 para 1, tá? O multicast é quando você está falando com um grupo mais específico, tá? Então, digamos assim, quando o professor quer falar com uma turma específica, sabe? O professor quer falar com o pessoal, com a turma do terceiro ano B. Aí ele vai lá, vai mandar uma mensagem, vai chamar a turma do terceiro ano B e vai se comunicar com ela, tá? Quem é de outro grupo, quem não faz parte do grupo onde ele tem interesse de comunicar, não vai receber a comunicação. Isso é o multicast, um para muitos, tá? O broadcast, tá? É quando é de um para todos. Então, aí o diretor quer falar com toda a escola, não importa com a turma. Ele quer falar com todo mundo. Ele vai lá, pega o microfone e fala lá na caixa de som, né? Nos alto-falantes da escola. E aí todo mundo recebe essa mensagem, tá? É basicamente um para todos, não importa quem. É comum em rede, por exemplo, e aí trazer uma explicação do nosso ambiente. Imagina assim, o seu servidor desligou, o servidor DHCP desligou, tá? O seu servidor DNS e DHCP desligou e aí ligou de novo. Todo mundo se conectou, aí uma máquina fala assim: Ei, eu quero falar com a máquina que tem o nome de Zeus, tá? Aí o servidor vai olhar no registro dele e vai falar assim: Poxa, eu não conheço esse Zeus. Aí ele grita na rede: Ei, tem alguém aí com o nome de Zeus? Ele grita para todo mundo. Zeus responde e aí a comunicação acontece, certo? Aí ele sai do broadcast para o unicast, tá? O Ncast, ele basicamente é como se fosse uma mistura de unicast e multicast, tá? Ele vai para o mais próximo, repara aqui, ó, ele vai para o mais próximo de um determinado grupo. Então eu vou falar com um determinado grupo, mas eu quero a pessoa mais próxima. É como se ele falasse assim: Ó, eu quero falar, lembra que eu falei terceiro ano B? Eu quero falar passar uma mensagem para o pessoal do terceiro ano B, mas eu quero falar só com o líder da sala. Pronto, aí eu sei que o Pedrinho
é o líder da sala do terceiro ano B, eu vou passar a mensagem para ele e ele vai se encarregar de fazer o resto. Basicamente, o Ncast é isso, tá? Falar de uma forma mais simplista para vocês entenderem. Então, a comunicação aqui acontece desse jeito, tá? De um para um, específico de um grupo. É assim que o roteamento, né, do Express Route acontece em camada 3. Ele vai para o melhor salto, né, do melhor grupo, tá? Então, o mais próximo, poxa, eu sei que o salto mais próximo é aquele, ele é o melhor salto que eu tenho dentro daquele grupo em que eu sei que eu posso seguir, eu vou para ele. Beleza? Então, vocês já conseguiram entender isso, tá? E aí, quando é que eu utilizo um Express Route? Quando é que é a melhor opção de eu utilizar, né? Eu preciso que você enxergue agora o seguinte, ó. Quais são os benefícios que eu tenho? Para você utilizar um Express Route, você tem que ver se você realmente precisa desses benefícios. Eu preciso ter uma conexão previsível, confiável e de alta taxa de transferência. Então, poxa, eu preciso de uma conexão estável, 100% estável, porque eu tenho uma troca de dados constante, eu não posso ter perda de dados? Preciso, tá? Então eu começo a ter bons motivos, certo? Com uma alta taxa de transferência, eu preciso de uma alta taxa, uma taxa de 1 GB, de 400 GB, de 100 GB, de 50 GB. Eu preciso disso? Realmente eu preciso? Então você começa a enxergar isso. Tá? Você acaba vendo que, poxa, às vezes a minha largura de banda não é necessária. Eu preciso de uma boa, uma conexão realmente estável, mas 50 megas me atende. Porque eu só estou transmitindo alguns pacotes. Então, você começa a ver aqui a real necessidade, tá? Circuito redundante integrado, tá? E daqui a pouco, aliás, eu vou mostrar para vocês aqui já uma outra foto. Ó, circuito redundante integrado. Veja que eu tenho aqui ó, duas conexões, tá? Eu tenho a primeira conexão aqui, eu tenho a segunda. Caiu a primeira, ele já joga direto para a segunda, tá? Então, é basicamente uma alta disponibilidade e os circuitos são integrados, certo? Olha, veja como ele tem aqui, ó. Você tem um gateway, ele passa aqui pela borda, né, pelos roteadores da borda, aí ele passa pelo Express Route, aí ele tem ali os outros roteadores lá na borda da Microsoft, né, e aí ele tem uma conectividade aqui, que ele tem aqui um load balancer para os suas máquinas virtuais, um gateway aqui, ele tem um jump box, tá? Então, essa é uma estrutura mostrando aqui onde é que você está utilizando o link de Express Route, tá? MPLS, tá? E aí é um Multi-Protocol Labor Switch, se eu não me engano, eu esqueci agora o S, certo? Que ele vai integrar o você precisa de uma integração em MPLS da sua rede? Poxa, sim, é interessante. Tá? SLA. Né? O SLA que a Express Route te apresenta, que o Microsoft te apresenta com o Express Route, é de 99,95%. Salvo engano, a Microsoft fala que isso aqui é em torno de 4 horas de downtime no ano, tá? Então, esses 0,05% dá um total, se eu não me engano, de 4 horas. 8 ou 4 horas, tá? É muito baixo, muito baixo. Mas aqui tem uma pegadinha, tá? Muitas vezes a gente acha que... Eu já ouvi isso, tá, gente? O pessoal fala assim, eu tenho aqui indisponibilidade, né? O meu Express Route não está funcionando, mas isso aqui é do Express Route lá na Microsoft, tá? Se você está utilizando o serviço de um parceiro, de um provedor, e o serviço do provedor cai, não tem conversa. Não foi a Microsoft que causou indisponibilidade, foi o seu parceiro, tá? Então, isso aqui ele está falando apenas do serviço de circuito do Express Route, tá? Então, o circuito dele, os dispositivos das bordas, tá? No caso, esse aqui e este aqui, tá? Esse aqui, como tá do lado do cliente, esse aqui ele não entra na brincadeira,
tá? Isso aqui é um cuidado seu. Já o da Microsoft, ele fala, ó, do meu lado eu estou garantindo, certo? E aí você tem os desafios, tá? Poxa, eu entendi, eu preciso disso aqui. Tá, massa, vai me atender. Mas quais são os desafios que eu tenho? Eu preciso trabalhar com um provedor de conectividade de terceiros, né? E aí existem operadoras aqui no Brasil que fazem isso, tá? Eu preciso de um roteador local de alta largura de banda. Veja que eu falei de até 400 gigabits, tá? Então, eu preciso de um parceiro, eu preciso de um equipamento que tenha a capacidade para aquilo que eu vou contratar. Se eu vou contratar 400 gigas e eu tenho, e eu vou mostrar para vocês lá na frente como é isso aqui, tá? Se eu tenho a capacidade de contratar 400 gigas e o que eu tenho de equipamento só me dá 100, então eu não posso tentar buscar os 400 gigas, eu vou jogar dinheiro fora, tá? Eu preciso contratar de acordo com aquilo que eu tenho, que é o meu equipamento, o meu roteador local ter a altura de banda, né, a largura de banda compatível com aquilo que eu estou contratando, tá? Então são os desafios que a gente acaba encontrando no processo de contratação, né, de implementação de Express Route. E aí nós temos modelos de conectividade, né, que o Express Route pode trazer. Veja que ele tem aqui 4 modelos diferentes, mas dos 4, 3 são próximos, certo? Tem o modelo do provedor de serviços, certo? Que você tem ali, por exemplo, um location, colocalização de troca de nuvem, tá? Então você tem aqui o serviço do Azure e do 365, porque sim, são serviços distintos, certo? Onde você tem um Express Route ali, você tem um Express Route de ponto a ponto, onde você tem apenas uma empresa que está conectando com o seu ambiente em Azure, certo? E você tem aqui a outra opção, que é o N2N, tá? E aí eu vou voltar lá para aquela imagenzinha. Lembra do N2N? Ncast to Ncast, são grupos específicos, certo? Então, volta para cá. É o grupo onde você tem várias filiais, você tem a matriz de várias filiais, né? Você tem uma conexão de ponto de IPVPN, IPVPN, certo? E ele tem ali, eles se encontram, se truncam ali na conexão e você tem um Express Route, né, fazendo essa conexão direta para a Microsoft, certo? A outra, né, é o modelo direto, que é neste modelo aqui que a gente acaba conseguindo uma conexão de até 400 gigas, certo? Então, são as diferenças. Vai ter um link para vocês darem uma lida e entenderem um pouco mais, de forma mais específica, cada recurso, tá? E aí, o que eu preciso considerar, né, quando eu vou fazer uma implementação do Express Route? É basicamente o que a gente acabou de falar, né? Eu vou usar um provedor de serviço para habilitar, né? Ou eu vou fazer uma implementação de Express Route Direct, né? O Express Route direto. Qual dos dois que eu vou fazer, né? Ah, o direto ele requer uma infraestrutura de pelo menos ali, né? 100/10, 10/100, né? E ele tem ali um gerenciamento total de todas as camadas. Você precisa ter um gerenciamento de todas as camadas para o Direct, certo? Se você não tem isso, aí você trabalha com o provedor de serviços, onde você vai ter uma integração, usa um provedor de serviço para habilitar essa integração, né? E as conexões rápidas de infraestrutura acabam se demonstrando, certo? Ele tem também a integração, né, com centenas de fornecedores, inclusive Ethernet e MPLS. Então, hoje em dia, o número de parceiros que podem te oferecer, né, ali serviços de integração com o Express Route é bem grande, tá? Já na direta, você tem ali a capacidade direta dedicada, você tem uma estrutura dedicada para os setores regulamentados e ingestão de dados em massa. Então, imagina que você tem uma estrutura de uma conexão livre, um caminho livre de conexão
para que você consiga transitar todos os 100 gigas, 400 gigas, 300 gigas, 200 gigas em dados em massa, tá? Agora sim, imagina só, lembra do seguinte, você precisa ter uma senhora estrutura. Não adianta nada você ter uma conectividade de 400 gigas e quando você passa do roteador, né, você passa ali da borda, você tem dispositivos que não conseguem processar nem 200 gigas, tá? Então é preciso levar em consideração absolutamente tudo, certo? Para o Express Route em provedor de serviço, a gente tem o SKU de circuitos de 50 até 10 gigabits por segundo, certo? Se você vai no direto, você tem as opções aqui, ó. Você pode selecionar uma combinação de SKU, tá? E aí você vai fazer o Express Route Direct de 100 gigabits. Tá? Você pode ali combinar para atingir o seu objetivo de 100 gigabits, certo? A outra opção é você selecionar uma combinação dos seguintes SKUs para você conseguir atingir o seu objetivo, né? 10 gigas. Detalhe que está marcando 100 aqui, né? E cadê? Aqui. Tá marcando 100 aqui, mas vocês sabem que é até 400, tá? E aí vem o ponto principal, né? Poxa, eu preciso de um Express Route para um único locatário, para um único ambiente. Então você não precisa de um Direct, né? Geralmente, eu preciso apenas de um espaço, de uma conexão otimizada para um único locatário, para um único escritório, tá? Quando eu estou utilizando o Direct, é porque eu tenho várias unidades, eu tenho várias filiais que precisam ali de conectividade, de acesso mais acelerado, mais estável. E aí a gente fala de um recurso mais específico, tá bom? E aí eu volto àquela imagem que vocês já viram, tá? Que é o BFD, tá? Que é a detecção de encaminhamento bidirecional, ou bidirectional forward detection, certo? E ele tem o emparelhamento do Express Route. Veja, se você tem o BFD ativo, menos de um segundo, ele detecta que você tem indisponibilidade daquela sua rede, ele já joga o link para sair pelo secundário, tá? Se você não tem esse tipo de serviço ativo, ele vai levar até uns 3 minutos, que é o padrão, tá? Para poder fazer essa virada, certo? E aí o pessoal às vezes confunde, tá? Quando eu falo aqui que a configuração por padrão é feita no Microsoft Edge, mas a gente não está falando ali do navegador não, tá? A gente está falando da borda. Edge aqui, ele está falando do Microsoft, o serviço de borda, tá? Você precisa configurá-los em seus dispositivos primários e secundários. A gente está falando aqui do primário e secundário, certo? E você configura o BFD na interface e você vai vincular a seção BGP, o protocolo de roteamento padrão utilizado para o nosso Express Route, tá? O Border Gateway Protocol, tá bom? Então, vamos lá. E aí a gente tem a parte de configuração de criptografia, né? Você traz ainda mais segurança. Imagina que você tem um Express Route aqui e você quer ter uma comunicação. Veja que ele mostra aqui a conexão de VPN pela rota do Express Route. Então eu tenho aqui o emparelhamento, eu tenho o caminho ali, eu tenho a One Edge, tá? E o gateway do Express Route, e eu jogo uma VPN aqui por dentro para poder criptografar o meu tráfego, certo? Então, você pode estabelecer a conectividade ali do Express Route com um circuito de emparelhamento, certo? Privado do Express Route, estabelecer a conectividade de VPN por meio do Express Route e fazer o roteamento entre as redes locais e o Azure por meio do Express Route, certo? E dos caminhos de VPN. Então, são as possibilidades que o Express Route também te traz, certo? E aí, nós temos, por fim, né, um outro exemplo de ambiente onde você pode coexistir com o Express Route e VPN.
Veja que ele tem aqui uma conectividade privada, né, do seu ambiente aqui do Express Route, onde ele vem para cá, ele vai acabar conectando aqui, né? Vai lá para o seu on-premise, beleza, até aí tudo certo. E ele tem uma VPN, veja que aqui, ó, ambos estão no leste dos Estados Unidos, a VNet 1. Ele tem um gateway de VPN. Esse gateway de VPN se comunica tanto com o HQ, né, o headquarter ou a matriz, quanto com o secundário, né, com uma filial, tá? Então, deixa eu apagar aqui que isso já ficou uma baguncinha, tá? Beleza? Então, nessa visão aqui, você consegue ver, ó, eu tenho um gateway de VPN, que ele tem uma conexão ativa com a minha matriz, certo? E eu também tenho um Express Route para a minha matriz, tá? Isso aqui é para quando você precisa, por exemplo, ter criptografia de alguns dados específicos, você quer que algumas coisas passem exatamente por aqui, você quer uma redundância. Então, são opções que você pode utilizar ali dentro do seu Express Route. Beleza? Então, pessoal, eu espero que eu tenha conseguido trazer clareza para vocês das possibilidades que a gente pode ter com o Express Route. Tá? É um recurso extremamente interessante. É um recurso que traz dezenas de possibilidades para a gente dentro do nosso ambiente Azure. Tá? Vocês conseguem fazer absurdos, né, com um recurso bem implementado, mas isso tem um custo. Tá? E eu posso te dizer que o custo de um Express Route é um custo até elevado, mas você precisa ter a certeza e entender que aquilo vale a pena para o seu ambiente, beleza? Então, deixo vocês aqui, espero que vocês tenham gostado da primeira aula do nosso módulo 3, tá? É um módulo que vai focar basicamente em Express Route, que é a conectividade ali, especialmente para ambientes híbridos, tá? E, mais uma vez, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like, comenta, compartilha, chama um amigo para o desafio. Eu vejo vocês no próximo vídeo, tá bom? Até mais!